Vamos então começar o 16º capítulo, Encantamento Pernicioso. Fim da reunião, reparei que a médium Dona Isaura Silva apresentava sensível transfiguração. Enquanto perduravam os trabalhos, mostrava radiações brilhantes em derredor do cérebro, oferecendo simpático ambiente pessoal. Entretanto, encerrada que foi a sessão, cercou-se de emissões de substância fluídica cinzento escura, qual se houvesse repentinamente apagado em torno dela alguma lâmpada invisível. Impressionado, dirigi-me a Sidônio, com natural indagação, ao que ele me respondeu atencioso. A pobrezinha encontra-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos, que lhe vão sendo desfechados, disparados por entidades menos esclarecidas, com as quais se sintonizou, inadvertidamente, pelos fios negros do ciúme. Enquanto se acha sob nossa influência direta, sobre a influência ali do Sidônio, dos espíritos superiores, principalmente nos trabalhos espirituais de ordem coletiva, em que age como válvula captadora das forças gerais dos assistentes, desfruta bom ânimo e alegria, porque o médium é sempre uma fonte que dá e recebe, quando em função entre os dois planos. Terminada contudo a tarefa, Isaura volta às tristes condições a que se relegou. Então nós vamos ver aqui a influenciação da Dona Isaura através dos irmãozinhos instigantes, no calcanhar de Aquiles dela, que é o ciúme. Nós vemos aqui o Sidônio colocar sobre a questão da corrente alternada. O médium sempre recebe e doa, recebe e doa. Nós vamos ver isso no livro Mecanismos da Mediunidade, que nós temos aqui no canal, porque eu comecei em 2018 gravando pelo livro Entre a Terra e o Céu. Então, já era o 8º livro e eu terminei praticamente os livros de André Luiz e recomecei os que faltavam. Então tem mecanismos aqui, é só dar uma olhada na playlist para entender exatamente como é que funciona a questão da mediunidade, assim, tipo, que ele compara com a corrente elétrica, a corrente alternada. O médium dá e o médium recebe. E nós vamos ver aqui os nossos irmãozinhos instigantes influenciando a Dona Isaura, porque ela, com o sentimento de posse, ela com o sentimento de vitimização, deixou uma brecha para que eles pudessem assediá-la e influenciá-la. Vamos ver aqui que esse é o título, Encantamento Pernicioso. Nós vamos ver perdão, a intenção desses irmãozinhos menos esclarecidos. Aí o André Luiz coloca para o Sidônio: não há, porém, algum recurso para socorrê-la? Indaguei curioso, Perdão. Vamos lembrar que curiosidade, é quase sinônimo de André Luiz. Sem dúvida, elucidou o orientador, o Sidônio, da pequena e simpática instituição. E por que não a abandonamos? Ainda não sucumbiu, não afundou. É imprescindível, todavia, num processo de semelhante natureza, agir com cautela, sem humilhá-la e sem feri-la. Quando defendemos um broto tenro, do qual é justo aguardar preciosa colheita do futuro, do porvir, é necessário combater os vermes invasores sem atingi-lo. Perdão. Então nós estamos vendo aqui o Sidônio comparando a Dona Isaura a uma planta
tênue, ainda nova, que está começando a germinar e que eles têm que proteger, têm que ajudar, que ela vai ser uma árvore frondosa, ela vai dar frutos maravilhosos. Quer dizer, é esperado dela um trabalho como médium, um trabalho maravilhoso. Perdão, mas por enquanto ela está começando, né? Ela está começando o trabalho e eles estão tentando ajudar. E ela estaria numa situação pior se eles não estivessem protegendo ela. Mas vamos lembrar que os irmãozinhos instigantes só tiveram acesso a ela por sintonia, porque ela, por sentimento de posse, sentimento de vitimização, acabou sintonizando, né, com eles, deu brecha, né, para que eles pudessem assediá-la e conseguissem acessar a mente dela. Queimar o broto de hoje é perder a colheita de amanhã. Então, se ele permitir, se ele não protegê-la, se ele não ajudá-la, ele vai não ter a médium que eles esperam para amanhã. É isso que ele está colocando. Queimar o broto de hoje é perder a colheita de amanhã. Nossa irmã é valorosa cooperadora, revela qualidades apreciáveis e dignas, porém, não perdeu ainda a noção de exclusivismo sobre a vida do companheiro e por meio dessa brecha que a induz a violentas vibrações de cólera, né, por causa do ciúme, perde excelentes oportunidades de servir e elevar-se. Hoje viveu um dos seus dias mais infelizes, entregando-se totalmente a esse gênero de flagelação interior. Reclama-nos concurso ativo, quer dizer, um auxílio ativo nesta noite, pois cada servo acordado para o bem, quando se projeta em determinada faixa de vibrações inferiores durante o dia, marca quase sempre uma entrevista pessoal para a noite com os seres e as forças que a povoam. Então, todo aquele que entra em contato, que está em vigilante, que não está no seu vigiar e orai, percebendo a mudança de vibração, entrando em oração, que entra em contato com essas vibrações perniciosas do ódio, da raiva, do ciúme, à noite, em desdobramento, vai se encontrar com os seus irmãozinhos instigantes que estão projetando ou que estão na mesma função, no mesmo sentimento que a pessoa está, né? Por atração, por similaridade. Estampou na fisionomia, o Sidônio, né? Estampou na fisionomia significativa expressão e acrescentou: enquanto a criatura é vulgar e não se destaca por aspirações de ordem superior, as inteligências pervertidas não se preocupam com ela. No entanto, logo que demonstre propósitos de sublimação, apura-se-lhe o tom vibratório, passa a ser notada pelos característicos de elevação e é naturalmente perseguida por quem se refugia na inveja ou na rebelião silenciosa, visto não conformar-se com o progresso alheio. Então, o que ele está colocando aqui? Ela é um espírito que promete grandes trabalhos, ela se revelou, ela está acordando, ela está buscando a espiritualidade, ela está fazendo um trabalho significativo. Então, no momento em que começa a brotar a luz, os irmãozinhos instigantes vão perceber isso e vão querer apagar, vão querer afastá-la do trabalho, afastá-la daquilo que ela se propôs a fazer. Eles querem mais uma para a trupe, mais uma para o grupo deles. E aí eles vão buscar brechas, buscar frestas, né, os calcanhares de Aquiles que todos nós temos, para através dessas frestas influenciar o médium, influenciar aquela pessoa que está buscando se modificar e se melhorar. Por isso que é tão importante se conhecer. Porque no momento que nós nos conhecemos, nós olhamos para dentro, conhecemos as nossas virtudes, os nossos defeitos, que nós estamos no vigiar e orai, no momento que vem um pensamento, no momento que vem alguma coisa que não é nosso,
nós já reconhecemos de cara e entramos em oração. Por isso que Jesus nos colocou a atenção no vigiar e orar. Convenci-me de que o caso assumiria grande importância para os meus estudos particulares. André Luiz falando, né? E, compreendendo que Margarida já recebera grandes vantagens, pedi permissão ao nosso instrutor, ao Gúbio, após o consentimento de Sidônio, quer dizer, ele primeiro pediu ao Sidônio se ele poderia estudar aquela situação da irmã Isaura, né? E depois foi pedir autorização para o Gúbio. Então, pedi permissão ao nosso instrutor, após o consentimento de Sidônio, para observar naquela noite o conflito inquietante entre a missionária e os que se lhe prendiam às teias escuras do sentimento. Gúbio concordou sorridente. Aguardar-me-ia o regresso no dia seguinte. Nosso grupo retirou-se, conduzindo a doente, né, a Margarida, e o esposo, o Gabriel, infinitamente satisfeitos, e coloquei-me ao lado de Sidônio em interessante conversação. Então o grupo deles, com o Gúbio, voltou para a casa da Margarida e ele ficou ali acompanhando o Sidônio, né, e a Isaura e o marido ali naquela reunião mediúnica que se realizava na casa dela. Por enquanto, explicou-me a certa altura da útil palestra, este domicílio está sob a guarda dos nossos processos de vigilância. Então nós estamos vendo aqui o Sidônio, né, falando pro André Luiz. Entidades perturbadoras ou criminosas não dispõem de acesso até aqui. Mas nossa amiga, transtornada pelo ciúme, vai ela mesma ao encalço de maus conselheiros. Ela mesma persegue, ela mesma vai buscar aqueles que vão dar guarida para o sentimento de vitimização dela, vão dar guarida para aquele ciúme, para ela escutar aquilo que ela quer ouvir. Então é ela que persegue, né? Eles começaram a instigar nela o ciúme, encontraram nela o campo propício para colocar a semente do ciúme já estava plantada ali por ela mesma, então eles foram regando, né, aumentando esse ciúme, fazendo com que isso aumentasse nela, e ela mesma passou a procurá-los para buscar com eles aquele sentimento, né, de vitimização que ela gosta tanto. Então é o que ele está colocando aqui. Por enquanto, Sidônio falando, esse domicílio está sob a guarda dos nossos processos de vigilância. Entidades perturbadoras ou criminosas não dispõem de acesso até aqui, mas nossa amiga transtornada pelo ciúme vai ela mesmo ao encalço de maus conselheiros. Esperemos que abandone o veículo de carne sob a ação do sono e verás de perto. Está falando para o André, né? Decorridas apenas 2 horas, vimos o senhor Silva, que nos acenava da porta próxima, já desligado do corpo físico. Então o senhor Silva viu o Sidônio e o André Luiz, acenou para eles, né? Sidônio levantou-se e, convocando um de seus auxiliares, recomendou-lhe acompanhasse o dono da casa em proveitosa excursão de estudos. Então o Sidônio separou um dos trabalhadores dele para que ele levasse o senhor Silva para estudar, para os grupos, né, que tem no plano espiritual de palestras, de estudo. E ele foi levado para esses grupos. O irmão Silva, junto de nós, alegou pesaroso. Tanto desejava que Isaura viesse, mas não me atendeu aos apelos. Então o marido tentou fazer com que ela os acompanhasse, mas ela não quis. Deixa, observou Sidônio com inflexão de energia na voz. Naturalmente, ainda hoje, não se acha preparada para atender às lições. O interlocutor, mostrou profunda tristeza no semblante calmo, porém não vacilou. Seguiu sem demoras o cooperador que lhe era apresentado.
Mais alguns minutos e Dona Isaura, fora do corpo de carne, seguiu-nos à vista, revelando o perispírito intensamente obscuro. Passou rente a nós, sem prestar-nos a mínima atenção, mostrando-se encarcerada, presa em absorvente ideia fixa. Sidônio endereçou-lhe algumas palavras amigas que não foram absolutamente ouvidas. Tentou o amigo tocá-la com a destra luminosa, com a mão direita luminosa, mas a médium precipitou-se em desabalada, desmedida carreira, saiu correndo, deixando-nos perceber que a nossa aproximação lhe constituía naqueles instantes aflitiva tortura. Encontrava-se incapaz de assinalar-nos a presença. Quer dizer, ela estava incapaz de perceber a presença deles. Entretanto, percebia-nos instintivamente as vibrações mentais e demonstrava temer o contato espiritual conosco. Ela não os via, porque ela estava com o perispírito escuro, porque estava em pensamentos de vibrações mais baixas, então ela não podia percebê-los, mas ela sentia a vibração deles e ela quis se afastar, ela não queria ouvi-los. O benfeitor, o Sidônio, explicou-me que poderia constrangê-la, forçá-la a ouvir, obrigando-a a submeter-se sem reservas à nossa influência. No entanto, semelhante atitude de nosso lado, do lado do plano espiritual, implicaria a supressão, a eliminação indébita das possibilidades educativas. Então, o espírito superior jamais vai forçar uma influenciação. Quem faz isso são os espíritos inferiores, os irmãozinhos trevosos. Eles vão, como o Sidônio está fazendo aqui, tentar argumentar, tentar de outras formas fazer com que ela mude por livre e espontânea vontade. Isaura, no fundo, era senhora do próprio destino. Todos nós somos, nós temos livre-arbítrio. E na experiência íntima dispunha do direito de errar para melhor aprender. O mais acertado caminho de defesa da própria felicidade. Então, o que o Sidônio está colocando ali? Se Deus respeita o nosso livre-arbítrio, nós não podemos desrespeitar o livre-arbítrio do outro. Ela tem o direito de errar, aprender com o erro e caminhar pelas próprias pernas. É isso que Deus espera de nós. É assim que Deus nos ampara, através dos espíritos superiores como o Sidônio, como André Luiz ali, que ficam observando e tentando ajudar, esperando a brecha, esperando a oportunidade de nos ajudar. Mas nós temos que querer e temos que merecer também. No caso aqui, ela merece. Ela só está nessa situação por invigilância, por sentimento de posse do marido, por não conseguir entender que ele não é propriedade dela. E os sentimentos que ela tem com ele é de posse, não é o amor verdadeiro incondicional. O André Luiz continua. Ali estava a fim de ajudá-la. Aliás, desculpa, é o Sidônio que está falando para o André Luiz, Ali, o Sidônio, estava a fim de ajudá-la, quanto possível, na preservação das forças físicas, mas não para algemá-la a atitudes que ainda não pudesse concordar espontaneamente, nem mesmo em nome do bem, que não reclama escravos em ação, e sim servidores livres, contentes e otimistas. Quem quer escravos em ação são os nossos irmãozinhos das trevas, os instigantes, porque eles hipnotizam, eles querem escravos, eles influenciam de todas as formas para tentar tirar a pessoa do caminho do bem, e são responsabilizados por isso. Por isso que os espíritos mais elevados não caem nessa armadilha. Eles vão argumentando, eles vão amparando e esperando que nós
queiramos nos modificar, nós queiramos a ajuda deles. Então nós subimos para receber a ajuda deles. Não são eles que descem para nos ajudar, principalmente numa situação quando a gente está lá embaixo, em termos de vibração, a gente não quer a ajuda deles. Como ela aqui não está querendo. Com grande surpresa para mim, o prestimoso guardião continuou explicando que aquela senhora efetivamente detinha extensas possibilidades no serviço aos semelhantes. Então ela detinha extensas possibilidades de trabalhos mediúnicos, de trabalhos para o bem, mas ela tem que desenvolver nela. Ela tem as possibilidades. Ela iria desenvolver ou não segundo o seu livre-arbítrio. De novo, vamos lembrar o livro Os Mensageiros, né? Caso quisesse perdê-las temporariamente, outro recurso não nos cabia, senão o de entregá-la à corrente da própria vontade, até que um dia conseguisse ela própria despertar em plano de compreensão mais alta, né, mais elevado. Então, se ela quisesse perder essa capacidade de trabalhar com os espíritos iluminados, com os espíritos superiores, eles a deixariam à própria sorte. Ela estaria ali trabalhando, sendo influenciada pelos espíritos inferiores, até que ela acordasse, até que ela elevasse a sua vibração e ele de novo a assessoraria, né? Sabia a saciedade que ela sabia a saciedade que o marido não lhe era propriamente não lhe era propriedade exclusiva, que o ciúme tresloucado só poderia conduzi-la à perigosa situação espiritual. Não ignorava que a palavra do Mestre, né, a palavra de Jesus, exortava, quer dizer, estimulava os aprendizes ao perdão e ao amor, para que os companheiros mais infelizes não se projetassem nos despenhadeiros fundos da estrada. Então, o que ele está colocando aqui? Ela não ignorava as palavras do Mestre, que sempre exortou o perdão, sempre exortou a olhar para o outro, amai ao próximo como a si mesmo. Somos todos irmãos. E é o que ele coloca aqui. O Mestre exortava os aprendizes ao perdão e ao amor, para que os companheiros mais infelizes, né, aqueles que estivessem numa situação de vibração inferior, não se projetassem nos despenhadeiros fundos da estrada, né? Não caíssem nos abismos. Entretanto, se os seus desígnios se demorassem na linha contrária ao roteiro que o plano superior lhe havia traçado, só nos restaria deixá-la circunscrita aos círculos da mente em desânimo ou em desespero, a fim de que o tempo lhe ensinasse o reajustamento próprio. Depois de pacientes elucidações, Sidônio concluiu num sorriso melancólico, né, numa tristeza profunda. Educação não vem por imposição. Cada espírito deverá a si mesmo a ascensão, né, a elevação sublime ou a queda deplorável. Olha a colocação do Sidônio, eu vou repetir. Educação não vem por imposição, vem pela vontade que o espírito tem de buscar conhecimento, de buscar a educação, de se modificar. Cada espírito deverá a si mesmo a elevação sublime ou a queda deplorável. A esse tempo, acompanhávamos a senhora Silva fora do corpo de carne, a fugir do seu domicílio para a via pública. Acelerou o passo até encontrar velha casa desabitada, a cuja sombra se lhe depararam dois malfeitores desencarnados, inimigos sagazes do serviço de libertação espiritual, de que se convertera em devotada servidora. É evidente que a esperava com o propósito deliberado, né, definido, de intoxicar-lhe o pensamento. Então, ela foi em busca desses dois inimigos do trabalho daquela casa
de caridade, né? Daquela casa dela e do marido, daquele trabalho mediúnico, são dois espíritos instigantes, né? Ignorantes, que querem atrapalhar, que querem dificultar ou até acabar com aquele trabalho espiritual que é realizado na casa dela. Abeiraram-se dela amistosos e macios, sem se perceberem da nossa presença. Então eles com palavras amistosas, né, hipócritas, né, com colocações como se fossem amigos, como se fossem irmãos guardiões dela, né, com fingimento. Eles se acercaram dela, com aparência de amizade, eles se acercaram dela. E não perceberam a presença deles, porque a vibração deles é muito baixa, não conseguem perceber espíritos de vibração superior, só iguais a deles para baixo. Com que então Dona Isaura disse, um dos embusteiros, né? Um daqueles que estava ali disse para Dona Isaura. Com que então, Dona Isaura? Disse um dos embusteiros, apresentando na voz mentiroso acento de compaixão. A senhora tem sofrido bastante em seus respeitáveis sentimentos de mulher. Olha o que ele está colocando ali para ela, né? Coitadinha da senhora, como a senhora está sofrendo, né? É o que aqueles que estão se sentindo vítimas querem ouvir. Ah, meu amigo, exclamou a interpelada, visivelmente satisfeita por encontrar alguém que lhe associasse as dores imagináveis e infantis. Então o senhor também sabe, quer dizer, então ela ficou contente de alguém que estava ali, né, para e passo com ele naquelas dores imagináveis, porque o marido não estava fazendo nada de errado, era tudo da cabeça dela, infantilidade dela, né? Como não? Né, comentou o interlocutor enfático. Sou um dos espíritos que a protegem, né? Aqui o protegem está entre aspas, está fingindo ali que ele é protetor dela, que ele é amigo dela. Ele quer pura e simplesmente influenciá-la para que ela pare o trabalho, para que ela deixe de ajudar o marido naquele trabalho espiritual. Então, sou um dos espíritos que a protegem e sei que seu esposo lhe tem sido desalmado carrasco. A fim de ajudá-la, né, que ajudá-la está entre aspas também, porque é o fingimento dele, né? A fim de ajudá-la, tenho seguido o infeliz por toda parte, surpreendendo-lhe as traições aos compromissos domésticos. Então estão colocando mentiras ali para ela. Dona Isaura, em lágrimas, confiou-se ao fingido amigo. Sim, gritou molestada, esta é que é a verdade. Sofro infinitamente. Não existe neste mundo criatura mais desventurada que eu. Olha ali a vitimização, né? Ó dia, ó vida, ó azar. Quer dizer, ninguém sofre mais do que ela. Ela é a pessoa mais sofrida do mundo. Quem gosta, se sente vítima, quem gosta de se sentir como vítima, sempre se coloca que o seu sofrimento, a sua dor é maior. Ninguém passa por nada igual que ele está passando no mundo. Reconheço, acentuou, né, o loquaz perseguidor, quer dizer, aquele falante perseguidor colocou para ela, reconheço a extensão dos seus padecimentos morais, vejo-lhe o esforço e o sacrifício, e não ignoro que seu marido eleva a voz nas preces, nas sessões habituais, para simplesmente acobertar as próprias culpas. Por vezes, em plena oração, entrega-se a pensamentos de lascívia, né? Devassidão, fixando senhoras que lhe frequentam o lar. Então ele está ali envenenando o pensamento dela, né? Os sentimentos dela. Envolvendo a médium imprevidente na melosidade das frases, acrescentou: é um absurdo, dói-me vê-la algemada a um patife mascarado de apóstolo.
É isso mesmo, é o que ela está colocando aqui, né? Confirmava a pobre senhora, qual se fosse andorinha delicada, portadora de importante mensagem, repentinamente presa num tabuleiro de mel, né? Por que uma andorinha portadora de importante mensagem? Porque ela é um espírito que tem uma missão, tem um trabalho lindo ali, mas ela está presa ali, né, num tabuleiro de mel. Ela está presa numa armadilha que eles fizeram para ela. Então ela coloca aqui, é isso mesmo, estou rodeada de gente desonesta, nunca sofri tanto. Indicando o quadro triste, Sidônio informou-me. Vamos ver aqui palavras do Sidônio. Antes de tudo, os agentes da desarmonia perturbam-lhe os sentimentos de mulher, para, em seguida, lhe aniquilarem as possibilidades de missionária. Quer dizer, primeiro eles estão indo buscar ali, né, o calcanhar de Aquiles dela, que é o ciúme. Então estão instigando nela o ciúme, a raiva para com o marido, para depois que eles tiverem acesso a ela, conseguirem manipular os pensamentos dela e começarem a trabalhar para acabar com a missão dela, acabar com o trabalho dela como missionária. É o que ele está, é que o Sidônio está explicando aqui para o André Luiz. O ciúme, palavras do Sidônio, o ciúme e o egoísmo constituem portas fáceis de acesso à obsessão arrasadora do bem. Pelo exclusivismo afetivo, quer dizer, ela acha que o marido é dela e tem que fazer o que ela quer, não pode olhar para ninguém, né? Aquele sentimento de posse. Olha o que o Sidônio está colocando aqui. Pelo exclusivismo afetivo, a médium, nesta conversação, já se ligou mentalmente aos ardilosos, né? Aos astutos adversários de seus compromissos sublimes. Deixando transparecer imensa tristeza, acrescentou. Repare, quer dizer, o Sidônio ali muito triste, coloca para o André Luiz, repare, veja como eles estão hipnotizando, veja como eles são ardilosos, como eles estão envolvendo a Dona Isadora naquela conversação sinistra deles. O inteligente obsessor abraçou a senhora parcialmente desligada do corpo físico e prosseguiu. Dona Isaura, acredite que somos seus leais amigos e os protetores verdadeiros são aqueles que, como nós, lhe conhecem os padecimentos ocultos. Não é justo que se submeta às arbitrariedades do marido infiel. Abstenha-se de receber-lhe o séquito, o cortejo de companheiros hipócritas, interessados em orações coletivas que mais se assemelham a palhaçadas inúteis. É um perigo entregar-se a práticas mediúnicas, qual vem fazendo em companhia de gente dessa espécie. Tome cuidado. Então agora aqui eles chegaram naquilo que eles verdadeiramente querem. Afastá-la do trabalho mediúnico, atrapalhar a missão, o trabalho que ela se propôs a fazer no plano espiritual. E todos os médiuns, como médiuns ostensivos ou não, porque somos todos médiuns, sofrem esse tipo de assédio assim que começam a buscar o estudo, que começam a acender a luzinha deles, que entram no vigiar e orai, que entram na vontade de se transformar. Aqueles que estão em volta, eles correm para não permitir, porque eles querem mais gente presas aqui nesse planeta, querem mais gente presas ao grupo deles, ao grupo daqueles que não têm luz, ao grupo daqueles que não trabalham para o bem. E aqui nós vamos vendo que a conversação, o fato dela se sentir quentinha ali, não, eles me entendem, eu sou vítima, coitadinha de mim, como eu sofro, eles conseguiram, com isso, abraçá-la, envolvê-la nessas energias deletérias, hipnotizá-la e já estão começando ali a jogar aquilo que eles verdadeiramente querem, afastá-la do trabalho espiritual.
Então nós vamos continuar aqui na segunda parte deste capítulo.